Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico. E hoje, gente, quando eu digo que o protestantismo ou leva o ateísmo ou o islamismo, e tem gente que duvida, eu dou graças a Deus, muito obrigado Deus por eu me mandar esse post que esse irmãozinho protestante me mandou. Olha só o que ele colocou. Até agora eu não consigo entender como é que Paulo de Tarso, aquele que nem andava com Jesus, se tornou o homem mais influente do cristianismo, por ter dado suportes à cristandade. Olha o que diz o Albert Schweitzer no seu livro, né? Lá no livro dele ele fala: Paulo nunca recorreu às palavras e aos mandamentos do mestre. Pelo amor de Deus, quem escreveu esse livro, né? Por favor, taque fogo nesse livro, que esse livro não deve prestar para nada. Porque Paulo diz assim, primeira carta do Coríntios, capítulo 11, que ele é imitador, sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou. E o que Paulo recebeu do Senhor, ele transmitiu, que é todo o sistema lá da última ceia, né? Que é repetido por São Mateus e São Marcos, que Jesus tomou o cálice, deu a bênção ao cálice. Como é que o cara diz um treco desse? Que Paulo ensinou algo diferente de Jesus. Isso é um absurdo teológico, histórico. Entendeu? Só sendo formado em burrologia para escrever um treco desse. Aí o cara cita lá em Atos, capítulo 8, que Paulo perseguia a igreja. E que Paulo, ele era o mais influente de todos. Aí eu falei, gente do céu, onde é que ele leu isso? Gálatas diz totalmente o contrário, bota Pedro como mais influente que Paulo. E o que me adianta Paulo perseguir a igreja? Daí ele esqueceu que Paulo se converteu, né? Aí ele bota que Paulo perverteu os ensinamentos de Cristo, né? Sobre, como é que é? Acerca da necessidade de circuncisão, acerca de carnes a serem comidas, animais sacrificados, ao conceito de trindade, né? Que nem Jesus tinha ensinado. Aí eu falei, cara, você é realmente o ó da Bíblia. É só você ler lá em Atos capítulo 15, né? O capítulo 15 de Atos, versículos 1 ao 11, né? Eu vou deixar aqui em destaque, né? O que Paulo, não Paulo, mas Pedro diz, né? Que é para não impor aos gentios aquilo que nem os judeus conseguiam suportar. Foi a igreja que aboliu isso, né? E Jesus fala ainda por cima, Jesus não ensinou sobre a Santíssima Trindade. O que Jesus ensina em Mateus 28? Ide por todo canto e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 15. Jesus fala, não é aquilo que entra pela boca do homem que mancha o homem, mas aquilo que sai do coração. Então como é que o cara tem a capacidade mental, a diarreia mental de dizer que isso foi inventado por Paulo? De batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se isso é colocado em Mateus, né? E que em Mateus também diz que não é o que entra pela boca do homem que o mancha, e sim o que sai dela. Aí o que acontece? Ele volta a dizer que Paulo nunca foi discípulo. Que Atos diz que ele era inimigo e perseguia a igreja. Eu citei para ele Atos 9. Onde o Senhor, no versículo 15 da conversão de Paulo, o Senhor Jesus diz: este homem é dado por mim como instrumento escolhido para levar meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Aí ele diz que em Atos, né, mesmo Atos, capítulo 9, versículo 26 ao 27, né, que Paulo era rejeitado pelos apóstolos. Aí eu fico, cara, que descarado que o cara é. Ele é incapaz de ler o versículo abaixo, o 28. Daí por diante permaneceu com eles. Eles que os apóstolos, entrando em Jerusalém, pregando destemidamente em nome do Senhor. Quer dizer, esse cara só usa a sola escritura quando lhe convém.
É muita pouca vergonha, gente. Aí ele diz assim, olha só, o que foi ensinado, né, o testemunho do Atos, no capítulo 9, sobre a conversão de Paulo, é diferente do capítulo 22. Aí eu falei, carambola, então a gente vai invalidar o Ato dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas por causa disso. Porque é Lucas que escreve a mesma história. E aí ele bota, né, que os apóstolos, no Atos capítulo 19, versículo 30, que eles não deixaram Paulo se apresentar ao povo. Aí eu, peraí, gente, foi isso que Paulo aconteceu? Se você ler o que está lá, né, por que eles não deixaram Paulo se apresentar ao povo? Porque eles temiam pela vida do apóstolo, que estava na maior confusão ali. O povo estava lá querendo matar os apóstolos. Então eles falaram, você não vai lá se apresentar, só vai aumentar a confusão. E em momento nenhum eles negaram a autoridade de Paulo. Quer dizer, um cara que propõe isso para negar a legitimidade de Paulo, ou é um analfabeto funcional, ou um canalha intelectual, pelo amor de Deus. Porque é exatamente isso que está lá escrito. Né? É só você pegar e ler lá. Que a cidade se alvoroçou e Paulo, né, queria se apresentar, mas o povo não deixou porque a cidade estava alvoroçada. E Paulo poderia correr até risco de vida. Aí vamos voltar lá ao que ele falou, que tem dois relatos da conversão de Paulo. Ora, gente, Gênesis tem dois relatos da criação do homem. Então, por causa disso, a gente vai invalidar o Pentateuco e dizer que Moisés era mentiroso? E só para ter uma ideia, eu não vou nem ficar procurando a Bíblia inteira, vamos ao Novo Testamento. João diz que Jesus expulsou os vendilhões do templo no começo da sua vida pública. E os demais evangelistas dizem que foi no final. E agora, a gente vai invalidar os evangelhos por causa disso? Hein? Mateus, ele comete dois erros, tá? No evangelho dele, dois erros. A gente vai invalidar o evangelho de Mateus por causa disso? Ora, gente, qualquer pessoa que não é retardada, que tem o mínimo conhecimento de Bíblia, o estudo bíblico, sabe que a Bíblia contém erros históricos, geográficos e cronológicos. Só gente perversa, perniciosa, entendeu? Que é papagaio de pastor que fala isso. Aí o cara, tu sabe que isso, tu sabe dos erros, então isso prova que os apóstolos, como é que é? É para provar que a crença que Paulo era discípulo de Jesus é um erro, pois a história cristológica será um fator predominante. Que história cristológica, cara? Tu já falou um monte de besteira da Bíblia. Aliás, para valer sua tese, o senhor tirou texto do contexto, como eu provei acima. Entendeu? E você pode não invalidar a história da conversão, o cara coloca, mas ninguém aceitou ele como apóstolo. Aí, como não aceitou? Como é que Paulo não era aceito pelos apóstolos? Né? Porque o único que dá testemunho disso é o próprio Paulo. E Lucas é o quê? Ah, Lucas é discípulo de Paulo. Ah, é, bobão? Então a gente vai ler lá na segunda carta de Pedro, versículo 3, que ele reconhece Paulo como apóstolo. Tá? Só ir lá e ler isso. Pedro reconhecendo Paulo, fazendo parte da igreja, citando as cartas de Paulo. Então o cara que não era aceito pelos apóstolos ia ser citado por Pedro. Agora, de onde é que ele tira essas ideias? Ah, ele tira de um site de um cara que é ex-testemunho de Jeová e que se converteu ao Islã. É só ir lá e ler o artigo que ele fala que a Bíblia levou ele ao Islã. Da mesma indagação que esse cara faz. E aonde ele afirma que Maomé e não Jesus é o verdadeiro profeta de Deus. Agora, de qual é o crédito desse cara? Zero, nenhum. Pelo amor de Deus, é um cara
que vem direto da força de Satanás para difundir o Islã dentro da igreja. Aliás, dentro da igreja não, fora da igreja, porque o protestantismo está completamente fora da igreja, e é por isso que eu digo, o protestantismo leva ao ateísmo ou ao islamismo. Entendeu? Ele veio para destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui para mim está a prova cabal, tá bom? Paz e bem, até a próxima. Amém.